Pois bem, eu trouxe aqui um esquema da fonte Agência Brasil, da Agência Senado, perdão, própria Agência Senado, certo? Nós temos, como eu já mencionei, o chamado IVA dual, implementado aí com a reforma tributária. Temos aí o IVA dual. O que seria esse IVA dual? Porque ele se divide em dois. É o Imposto sobre Valor Agregado, IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ele se divide em IBS e em CBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que veio para substituir o ISS e o ICMS. ICMS, competência dos estados e Distrito Federal, e o ISS, competência dos municípios e Distrito Federal. Então, de um lado ficaria aí o IBS, né, competência estados e municípios, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que viria aqui na substituição do PIS e da COFINS. Professor, e o IPI? O IPI, eu vou deixar aqui um asterisco, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, porque o IPI ele não vai deixar de existir. E nós temos aqui o chamado imposto seletivo, que também vou comentar brevemente com vocês a respeito deles, certo? Então, é isso que nós temos aqui de tributos atuais e os novos que entraram, né, com a PEC e agora emenda constitucional 132, certo? E o que nós temos agora, professora? As principais mudanças introduzidas por essa PEC 132 de 2023, né? Nós temos aí os princípios orientadores, né? A principal modificação trazida por essa emenda constitucional são os princípios, no meu entendimento, são os princípios orientadores que o sistema tributário deve seguir, né? Então, esses incluem, como já falamos, a simplificação, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Já falar um pouco mais também sobre isso. A adoção do modelo de valor agregado, né, do IVA. O Brasil adota esse modelo de valor agregado, inspirado no IVA, né, utilizado em cerca de 100 países, especialmente na Europa. E segundo o relator da emenda constitucional, essa mudança trará mais simplicidade ao sistema tributário. E nós temos a questão também da dualidade do IVA, né? O IVA ele vai ser dual, como eu já mencionei, ele terá implementações nas esferas federal, estadual e municipal. Tributos federais, como PIS, COFINS, serão extintos, dando lugar à CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e ao imposto seletivo. E na esfera estadual e municipal, o IVA vai substituir o ICMS e o ISS, resultando aí na criação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A dualidade do IVA visa justamente combater a guerra fiscal, né, e simplificar a tributação sobre bens e serviços. Unificar o ISS e o ICMS busca resolver a questão da incidência, por exemplo, sobre softwares, né, evitando conflitos, confusões na classificação, se é serviço, se é mercadoria. O imposto seletivo, tá? A introdução de um novo imposto chamado imposto seletivo visa tributar produtos específicos e de maneira mais seletiva, adaptando-se, né, considerando as características desses produtos. Essas mudanças buscam a simplificação do sistema tributário, a unificação de tributos sem cumulatividade, a adoção desse modelo de IVA alinhando o Brasil a práticas internacionais. Sobre o imposto seletivo e a agenda verde, eu gostaria de salientar aqui algumas coisas importantes e interessantes sobre esse imposto seletivo, né? Bom, esse imposto seletivo, ele também é conhecido como imposto do pecado, tá? Qual é o propósito dele? O propósito dele é desestimular, desincentivar o consumo de produtos que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, exemplos, incluímos aí bebidas alcoólicas, cigarros e produtos com grande emissão de carbono. Já conversamos em Tributário 1 sobre aquela questão da extrafiscalidade tributária, né? Nós temos aí o imposto extrafiscal.
A designação imposto do pecado reflete justamente essa intenção de desencorajar o consumo desses produtos que são prejudiciais. Então, a introdução desse imposto seletivo está alinhado com a chamada Agenda Verde no direito tributário, que é interessantíssima, né? Uma abordagem que prioriza a sustentabilidade ambiental. Essa emenda constitucional 132, que instituiu a reforma tributária, ela enfatiza a importância da sustentabilidade ambiental. O próprio artigo 43, parágrafo 4º, ele foi modificado para incluir a necessidade de considerar a sustentabilidade ambiental e a redução das emissões de carbono ao conceder incentivos tributários regionais. Isso é importantíssimo. Também é importante salientar diferenças, né, entre o IPI e o imposto seletivo. A ideia inicial era que o imposto seletivo substituísse integralmente o IPI, mas essa transição não será completa. Por quê? A legislação ela prevê um período de transição, né, e o imposto seletivo só vai entrar em vigor plenamente em 2027, quando o IPI vai ter a alíquota zerada. Então, nós não temos aí uma transição em que se completará uma extinção do IPI. Não, o IPI, ele vai ter, a partir de 2027, a sua alíquota zerada, 0%, com a exceção, e é importante, dos produtos que concorram com a Zona Franca de Manaus. O IPI vai ser mantido, vai ter alíquotas de IPI para os produtos que concorram, né, com a Zona Franca de Manaus, justamente para manter o benefício, né, a razão de existir dessa Zona Franca. A principal diferença também reside nessa natureza seletiva do imposto. Enquanto o IPI incide sobre uma diversa gama de produtos industrializados, o imposto seletivo ele vai ser específico para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. No entanto, é importante observarmos que alguns produtos, como eu já mencionei, que competem com a Zona Franca de Manaus, serão exceção e manterão o IPI, tá? Então, a reforma tributária, ela busca simplificar esse sistema, adotando esse modelo de IVA, introduz a dualidade do IVA, né, em CBS e IBS e promove a sustentabilidade ambiental por meio do imposto seletivo, tá? Então, o IPI, mais algumas diferenças do IPI e do imposto seletivo. Enquanto que o IPI, ele tem a base dele na essencialidade do produto ou do serviço. Quanto mais essencial o produto, maior a incidência do IPI. O imposto seletivo, ele tem um objetivo mais específico, desencorajar o consumo de itens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É uma mudança que tem uma abordagem mais direcionada e extrafiscal desse novo tributo. Questão da incidência única, tá? Uma das distinções marcantes é que o imposto seletivo incide uma única vez na cadeia produtiva, ao contrário do IPI. O IPI é plurifásico, ele incide em diversas etapas de produção. Então, esse imposto seletivo, ele vai simplificar ainda mais a tributação ao incidir apenas uma vez no processo. Outra questão, a regulamentação por lei complementar e ordinária, né? A introdução desse imposto seletivo vai ser regulamentada por lei complementar, vai estabelecer as diretrizes gerais, e essa implementação, mas a sua implementação efetiva vai ocorrer por meio de lei ordinária, vai especificando as alíquotas, a incidência e os demais detalhes operacionais, né? E ao contrário de outros tributos que compõem suas próprias bases de cálculo, o imposto seletivo não se inclui em sua própria apuração. É uma característica que vai trazer mais clareza e evitar distorções na quantificação do tributo. E a sua integração com outros tributos, né? Enquanto o imposto seletivo está em vigor, ele integra a base de cálculo de outros tributos, né? Como ICMS e ISS. No entanto, com a plena implementação da CBS e do IBS, aí essa integração vai ser substituída.
Então, são nuances que evidenciam a intenção do imposto seletivo de ser uma ferramenta extrafiscal, atuando não apenas como um instrumento de arrecadação, mas também como um meio de influenciar positivamente os padrões de consumo em prol da saúde e do meio ambiente, né? Enquanto o IPI está sujeito a apenas a anterioridade nonagesimal, o imposto seletivo vai estar sujeito tanto à anterioridade anual quanto à anterioridade nonagesimal. Então, qualquer alteração das alíquotas do imposto seletivo deve ser submetida a esses prazos, né? Primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da lei, que majorar a sua alíquota, e desde que decorridos 90 dias, né? Artigo 150, inciso 3, parágrafos, alíneas B e C da Constituição Federal. Isso traz uma previsibilidade maior para os contribuintes, né? Não vai ser cumulativo com o IPI, ele não vai incidir de forma cumulativa com o IPI. Isso está explícito lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 126. Significa que ambos os impostos não serão aplicados simultaneamente, né, naquela mesma operação. E esse imposto seletivo também, outra coisa importante, ele não vai incidir sobre as exportações, operações com energia elétrica, telecomunicações. Inclusive, o artigo 9º dessa emenda constitucional estabelece lá em um dos seus parágrafos uma lista de produtos que também não estarão sujeitos a esse imposto, né? Produtos agropecuários, súmulas agrícolas, alimentos destinados ao consumo humano, né? E vamos ter também aí um estímulo à chamada lista negativa, né? Vai especificar os produtos isentos desse imposto seletivo. Isso também promove uma maior clareza sobre o que não poderá ser tributado. Vai estimular uma seleção cuidadosa, assim esperamos, né, de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, esses pontos são essenciais para compreender, ainda que de forma rápida e objetiva, mas compreender o funcionamento e os limites, né, desse imposto seletivo, fornecendo uma visão mais abrangente das suas características e objetivos. Outra coisa interessante, né, que eu já mencionei e vou repetir, é em relação ao IPI e à Zona Franca de Manaus. O IPI, originalmente, ele estava previsto para ser extinto totalmente em 2027. Já mencionei rapidamente aqui. Extinto, só que essa medida visava a substituição integral do IPI pelo imposto seletivo. No entanto, houve uma discussão no Congresso sobre os impactos disso na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, como vocês devem saber, é uma área de livre comércio, né, que tem incentivos fiscais específicos. E as empresas instaladas lá não pagam IPI. E aí a retirada completa do IPI das outras empresas também poderia comprometer a competitividade das empresas que se instalaram na Zona Franca de Manaus. Então, a legislação foi ajustada para manter a vigência do IPI até 2027, mas com alíquotas reduzidas a zero, exceto em caso de produtos que concorram diretamente com a produção da Zona Franca de Manaus. Essa exceção garante que empresas... Essa exceção garante que empresas fora da Zona Franca de Manaus, produzindo bens concorrentes, ainda estejam sujeitas ao IPI. Aí isso preserva a competitividade das empresas na Zona Franca. Sobre a questão do efeito cascata, valor adicionado e não cumulatividade, né? A discussão sobre evitar o efeito cascata está diretamente relacionada à busca por uma tributação não cumulativa, né? Obviamente, uma coisa tem tudo a ver com a outra. O efeito cascata, quando é que ele ocorre? Quando um tributo incide sobre o valor total de um bem ou serviço em cada etapa da cadeia produtiva. Isso resulta em uma tributação sobre valores já tributados, efeito cascata. Para evitar isso, a reforma introduziu esse conceito de valor adicionado. Então, esse valor representa a diferença entre o valor da venda de um bem ou serviço e os custos
com insumos adquiridos para a sua produção naquela etapa. Então, a tributação, portanto, incide apenas sobre esse valor adicionado, tá? Sobre essa diferença, sobre o que foi adicionado efetivamente. Isso evita a cumulatividade. A não cumulatividade é uma característica fundamental desse novo modelo tributário, assegurando que as empresas possam compensar os tributos pagos nas etapas anteriores da cadeia produtiva, resultando em uma tributação mais justa e mais eficiente. Bom, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático do IVA, certo? Na próxima aula, no próximo vídeo.